sejam bem-vindos a mais uma reunião do Apocalipse. Estamos na mensagem de número 120. Amém? Chegamos à mensagem de número 120, cujo título é O Livro Doce e Amargo. É possível um livro ser doce e ao mesmo tempo ser amargo? Não é? Vamos ver como é isso, né? Então, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 10, né? Vamos continuar a mensagem passada. A mensagem passada falando do anjo forte descendo, não é? Você recorda? O anjo forte descendo do céu. E aí nós começamos o capítulo 10 de Apocalipse, explicamos do versículo 1 até o versículo 6, né? Até o versículo 6. E hoje nós vamos continuar do versículo 6 até o final do capítulo. Tá bom, irmãos? E aí, é claro que para que os irmãos hoje possam entender essa mensagem, precisam ter ouvido a mensagem anterior, tá? Sempre Apocalipse, uma coisa vai seguindo a outra, não é? Então vamos lá, sem muita demora. Nós vimos que, paramos no versículo 6 de Apocalipse 10, nós vimos que esse anjo forte, no versículo 5, na verdade, ele veio, botou o seu pé sobre o mar, um pé sobre o mar, o outro pé sobre a terra, né? Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E ele jurou dizendo, o que ele jurou dizendo? Já não haverá demora. Amém? Já não haverá demora. Esse fato do Senhor, aqui, esse anjo forte, nós falamos que é o Senhor Jesus, simbolicamente que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando levanta a mão direita, ele jura, aqui no versículo 6, né, ele jura por Deus, né, para aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo quanto neles existe. Ou seja, aquele que é dono de todo o universo, o Senhor aqui está tomando a mesma atitude, exatamente igual que aparece lá em Daniel, no último capítulo de Daniel 12. Eu vou ler com os irmãos, né? Vamos ler lá Daniel 12. Nós vamos ver Daniel. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, né? E o livro Apocalipse, propriamente dito, é o Daniel do Novo Testamento. Então, Apocalipse 12, aparece o Senhor fazendo a mesma ação, né? Mesma atitude. Então, se nós olharmos lá, no versículo 6, Daniel 12, 6, último capítulo de Daniel, fala assim: um deles disse ao homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho aqui é o Senhor Jesus, claro que no aspecto mais de sacerdote. Estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, né? A grande tribulação. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, veja que aqui em Apocalipse 10 é a confirmação ali de Daniel 12, não é? E antes de a gente prosseguir, irmãos, é porque eu me recordei aqui, eu vou dar voltar um pouquinho, porque eu me recordei de um aspecto muito interessante, né? Vamos voltar para o versículo 4. Fala assim: logo que falaram, vamos voltar para o versículo 3, né? E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, esse aqui é o Senhor, né? Bradou em grande voz, como ruge o leão, desferiram, quando o Senhor falou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Estou já explicando para os irmãos também. Aí, versículo 4 fala assim: logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, nós vimos, né, na semana passada que nós ficamos muito chateados, né, com essa atitude da voz aí, né? Eu tô falando assim no caráter de brincadeira, né? Mas ficamos realmente assim, meio, puxa, por que que não deixou revelar para nós, né? Por que que guardou em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, né? Então, isso é um mistério que nós não sabemos. E
e não sabemos se o Senhor um dia vai nos revelar ou não, já que não sabemos qual é o conteúdo dessas sete vozes. Mas o fato que houve sete vozes, sete trovões, como o número sete indica completação do mover de Deus, né? Então, na Bíblia, sempre o número 7 indica completação do mover de Deus. Então, o que nós podemos assumir é que quando esses sete trovões falaram, eles estavam completando todo o falar de Deus aqui de Apocalipse, tá? É isso que nós podemos tentar entender, mas não sabemos exatamente o que, ou seja, é um mistério, não sabemos o que foi falado. Por exemplo, será que, aqui é só conjectura, tá? Não tem isso, se não foi revelado para nós, é que não era para nós sabermos, mas conjecturando, será que o Senhor estava revelando quem será o anticristo, né? Será que o Senhor estava revelando para nós a pessoa do anticristo? Será que ele estava revelando exatamente quando ele voltaria? Não sabemos, né, irmão? São mistérios, né? São mistérios. Mas o ponto que eu quero chegar é que, como houve sete, é sinal de completação, estava completando. E outro ponto que eu quero tocar aqui com os irmãos, porque é precioso, é que para nós, esse falar desses sete trovões é um mistério. Para nós é um mistério. No entanto, para João não foi. Ou seja, João ouviu o que os sete trovões falaram. Para João, o Senhor quis revelar. Para João, não foi segredo. Para nós, sim, mas não para João. Não é? Então, isso é tremendo, né? E João já escreveu rapidinho. E o Senhor falou: não, 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 isso não escreva. Isso você tem que selar. Não é? O resto é para ser aberto. E isso deve ser selado. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe por que ele não revelou. Mas o ponto de ter revelado para João nos mostra algo muito, muito significativo. Ou seja, Deus, ele escolhe a quem entregar os seus segredos. Isso nós precisamos aprender. O Senhor pode muito bem não revelar o segredo dele para ninguém, ou ele pode escolher quem ele quer revelar o segredo, não é? E João, ele era muito íntimo do Senhor. E ele era íntimo. Nós vimos, por exemplo, que se voltarmos lá no Evangelho de João, e nós vemos que quando o Senhor estava na última ceia, lembra? Vamos voltar lá rapidinho, só para o moço entender o ponto. Eu vou aqui pegar os irmãos. Tá procurando aqui. Vamos lá para João. João, capítulo 13, vai ilustrar esse ponto para os irmãos. No versículo 21, João 13. Um segundinho, irmãos. João, capítulo 13, versículo 21, diz assim: Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ou seja, eles não sabiam, né? Ora, ali estava conchegado, ó Senhor Jesus, a Jesus, um dos seus discípulos, conchegado, estava ali pertinho, reclinado ao peito do Senhor, né? No conchego, né? No conchego do Senhor ali, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem é esse um desses discípulos? Quem o Senhor amava? João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. Ou seja, aí vamos continuar. Vamos continuar. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Era um mistério até então, né? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus:
é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ou seja, quando o Senhor respondeu quem era o traidor e respondeu assim, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, o Senhor respondeu isso para João. Só João ouviu isso. Quer ver? Verso 27. E eis após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, olha só, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenar que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Por que dos que estavam ali ninguém entendeu a não ser João? Porque só João foi revelado esse mistério de quem era o traidor. Quem era o traidor? Só a João foi revelado. E por que só João foi revelado? Porque João tinha uma característica, irmãos, muito importante que todos nós precisamos aprender a ter. Ele era conchegado, como fala a nossa versão aqui, conchegado a Jesus. Ele era alguém que reclinava a sua cabeça no peito do Senhor. Ele era alguém a quem o Senhor amava. Então, irmãos, nós precisamos aprender esse princípio, esse princípio maravilhoso, não é? Qual o princípio? Que o Senhor, ele revela os seus mistérios a quem ele quer revelar, mas aqueles que têm intimidade, né? A quem tem intimidade. Por exemplo, se irmãos olharem, quer ver? Eu vou ler outro princípio para os irmãos, né? Só para os irmãos entenderem. Vamos lá para Mateus, capítulo 13. Mateus 13, que fala dos 7 mistérios do reino dos céus, né? Que é um capítulo até muito difícil de entender. Nós aqui explicamos em Apocalipse, né? Mas é um capítulo muito misterioso, é um mistério. Não é um capítulo, se você ler os 7 mistérios, que já falamos sobre todos eles aqui em Apocalipse, quando estávamos lá nas mensagens do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, das 7 igrejas, mas ainda lá nós explicamos para os irmãos que chama Mistérios do Reino do Céu, Mateus 13, essas 7 parábolas, porque elas não são claras demais, elas são meio misteriosas, né? Então, o Senhor pegou, no versículo 10, Mateus 13, os discípulos perguntaram para o Senhor. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que falas por parábolas, ou seja, por mistérios, né, por significados, né? Aí o Senhor respondeu. Ao que respondeu, porque a vós outros, não é para todo mundo, não. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, o resto da multidão, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso Jesus lhe falou por parábolas. Perdão, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha, irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos. A profecia da palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, vai se cumprir. Sempre vai. É infalível, porque o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E a profecias, as palavras do Senhor que se cumprir na nossa vida, é magnífico. Ou seja, nós nos tornarmos o cumprimento da palavra do Senhor é magnífico. Porém, negativamente, não. Aqui, cumpriu-se a palavra do Senhor de forma muito negativa, né, nessas pessoas. Que isso não aconteça em nós. Por exemplo, está escrito aqui, ó, de sorte que nele se cumpre a palavra, a profecia de Isaías. Profecia. Vamos ver. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Nós queremos isso para nós? Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ouve a palavra, mas não entende. Vê a manifestação da palavra, mas não percebe. Vê o que Deus está fazendo, mas não percebe nada. Ouve a palavra do Senhor, mas não entende nada. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, gordo no grego. De mau grado ouviram,
de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profecias e justos, desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, o Senhor ele escolhe a quem revelar os seus segredos. Ele escolhe. E o Senhor escolhe revelar seus segredos para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que têm uma intimidade profunda com o Senhor, daqueles que, como João, aconchegam-se ao Senhor, reclinam a cabeça, estão sempre perto do Senhor, pertinho, conchegado. Conchegado está do lado, certo? Aqueles que estão lado a lado com o Senhor, aqueles que têm a intimidade do peito. Estar no peito do Senhor, irmãos, é estar amando o Senhor. Eu, particularmente, né, isso é uma interpretação minha aqui, né, que eu vou falar agora, mas eu entendo assim. Quando fala reclinar a cabeça ao peito, é como se João estivesse colocando a mente dele para amar o peito do Senhor, o local do coração, que é o amor. É colocar o entendimento nosso para amar o Senhor. O entendimento ligado com o coração do Senhor. A minha mente, a minha cabeça, o meu entendimento deve estar ligado ao peito, no lugar do amor do Senhor, ou seja, amando o Senhor. E eu entendo assim, porque o segundo mandamento que o Senhor nos ensinou, o primeiro mandamento que o Senhor nos ensinou qual é? Né? O primeiro mandamento é amar a Deus de toda a nosso coração, de toda a nossa alma, cuja parte liderante é a mente, de todo o nosso entendimento. É como se eu falando assim, coloca a sua mente no meu peito. Coloca a sua mente no meu coração. Seja íntimo. Tenha intimidade, gaste tempo. Ouça o que eu falo. Veja o que eu faço. E para você vai ser revelado os segredos. Capítulo 10 de Apocalipse, amados irmãos, voltando para o capítulo 10 de Apocalipse, é uma questão de muitas coisas aqui, mas uma das principais, que são os últimos trechos dessa mensagem, capítulo 10, que é essa mensagem de hoje, estamos falando, é uma questão de a intimidade e experiência com o Senhor. E João tinha isso. O capítulo 10 praticamente está falando, no final dele, de João. No início fala do anjo forte, no final fala de João, da experiência de João. E também deve ser a nossa também experiência. Nós devemos almejar, não é? Não posso falar dos irmãos aqui, posso falar de mim. Né? Estou muito longe dessa experiência, mas almejo vivê-la. Almejo, desejo, busco, caminho, ainda que estou distante, mas passo a passo quero andar nessa direção. Essa direção de ter essa experiência maravilhosa com o Senhor. Por isso que o Senhor revelou para João, né, o que os 7 trovões falaram. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, o Senhor revelou somente para João quem era o traidor. Quem sabe, né, só conjecturando, nos 7 trovões, o Senhor não tem revelado também para João quem é o traidor anticristo? Quem é a pessoa do anticristo? Porque vocês vão ver Apocalipse, nós não saberemos quem é o anticristo, saberemos características dele. Nós vamos ver características do anticristo, nós vamos aprender como é que vai ser o jeito dele, o falar dele, a maneira dele, né? A atitude que vai acontecer com ele, vai morrer, vai ressuscitar, o espírito de Nero vai entrar nele, essas coisas todas. Mas quem é a pessoa dele, nós não sabemos, é um mistério, não é? Mas quem sabe o João soube exatamente quem é essa pessoa, não é? Bom, o ponto é que isso não cabe a nós, né?
O Senhor não nos permitiu, ele sabe todas as coisas, ele é soberano. Mas a lição cabe a nós. A lição qual é? A lição de amar ardentemente, ter intimidade com o Senhor para ouvir os seus segredos. É por isso que lá em João capítulo 17, as palavras mais importantes do Senhor antes de morrer, foram suas últimas palavras, né? Começou lá em João 13, praticamente, e foi até João 17. Então, são os capítulos um dos mais importantes da palavra de Deus, né, da Bíblia, que as últimas palavras de alguém são muito importantes, né? Ainda mais as palavras do Senhor. E aí, em João 17, a última palavra do Senhor ali, a oração dele foi, qual foi a última oração do Senhor? Não só as palavras, a última oração do Senhor, né? Assim, pública, né? Pública eu quero dizer assim, que falou para os seus discípulos ali. Aí o Senhor falou assim no versículo 17, João 17, 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando ele falou isso, ele estava orando por nós. Falou assim, Pai, santificam eles na verdade. Aí alguém poderia, se o Senhor tivesse parado por aí, alguém poderia ficar na dúvida, mas o que é a verdade para ser santo nela? Aí o Senhor explicou, a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor está dizendo para nós que a palavra de Deus, né, ela tem o poder maravilhoso de nos fazer santos. A palavra de Deus, ela quer nos santificar, nos separar, não é? Cada vez mais nos separar. Ela tem esse poder de fazer isso conosco. Ela tem um poder de fazer algo em nós que nós mesmos não conseguimos por nós mesmos, nem pelos nossos esforços. Ela consegue. Ela tem esse poder. Ela nos santifica. Ou seja, santificar na verdade, no grego, a palavra verdade é realidade. Então, é como se eu estivesse dizendo assim: santificai-vos na realidade. A tua palavra é a realidade. Ou seja, a palavra de Deus pode criar em nós uma realidade de Deus, uma realidade que nós não temos. A palavra de Deus é que torna tudo de Deus em relação a Deus real para nós. Realidade, palpável, tocável. E quando a palavra de Deus torna-se a nossa realidade, aí que ela nos santifica. Só aí que ela nos santifica. Mas no capítulo, isso capítulo 17, mas no capítulo 14 de João, o Senhor havia dito algo um pouquinho antes de falar isso na oração, o Senhor havia dito algo da mesma maneira antes. Ele pegou e falou assim lá para Filipe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando o Senhor disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que eu entendo, né, que o Senhor colocou uma sequência ali. Sempre a Bíblia é muito precisa, até na maneira como o Senhor fala. Há uma sequência de experiência ali. Ou seja, se nós aprendemos a tomar primeiro Cristo como o nosso caminho, o único caminho, ou seja, em toda a nossa vida, tudo que fizermos, devemos tomar o Senhor primeiro como o caminho. Ele tem que ser o nosso caminho. Não há como nós caminharmos, avançarmos na vida cristã sem o Senhor. Se nós aprendemos a andar no Senhor, andar na Bíblia quer dizer viver, a viver na presença do Senhor, aí sim, depois de viver na presença do Senhor, ele se torna o segundo passo, a verdade. Ou seja, o Senhor só pode tornar a nossa verdade, nossa realidade, se estivermos primeiro tomando Ele como caminho, andando nele. E depois que tomarmos Cristo como caminho e Cristo tornar-se a nossa realidade, tornar-se real para nós, aí somente aí depois é que nós temos o terceiro passo, a terceira experiência, a vida. É que ganhamos Cristo como a nossa vida. A verdade, irmãos, que a vida ela é algo maravilhoso, mas ela primeiro passa por a realidade da palavra de Deus e primeiro passa por andar em Cristo. Tomar Cristo como caminho. Perdão. Então, quem é que tem vida com Deus? Quem é que está cheio da vida de Deus? É quem tem a realidade da palavra de Deus.
E quem tem a realidade da palavra de Deus? É quem anda em Cristo. Tem Cristo como caminho. Por isso, irmãos, quando chega no capítulo 17, o Senhor fala assim: santificai-vos na verdade, isso quer dizer que exige tempo para tornar-nos santos. Quando eu diz santificar na verdade, exige tempo. Ninguém torna-se santo de um dia para o outro. Obviamente, eu não estou dizendo santo sem pecado, né? Estou dizendo santo separado. Mas na nossa experiência, quanto mais nós nos pecadores, nós sempre seremos até a volta do Senhor, porque sempre teremos a carne, tá? Até a volta do Senhor, na volta do Senhor, que Ele vai glorificar o nosso corpo, salvar o nosso corpo. Então, até o Senhor voltar, a carne sempre vai estar em nós. Porém, se nós vivemos cada vez mais na presença do Senhor, cada vez mais nós estamos separados, cada vez mais vivemos mais no Espírito. E quanto mais vivemos no Espírito, nesse momento que vivemos no Espírito, a carne está morta. Ou seja, pecadores sempre seremos, mas podemos viver uma vida de cada vez pecar menos. Por quê? Porque vivemos mais na presença do Senhor. E isso exige tempo. Tempo com o Senhor. Tempo na verdade. Na experiência, buscando a realidade. E sem tempo, irmãos, ninguém pode tornar-se santo. Ninguém torna-se santo de um dia para o outro. Exige uma experiência todos os dias se envolver com a realidade, com a verdade. Tá? Aí você fala, irmão Gustavo, você desviou de Apocalipse 10. De maneira nenhuma. Eu estou falando o tempo todo de Apocalipse 10. Vocês vão entender daqui a pouquinho, na experiência de João, tá? Então, voltando lá para Apocalipse 10, versículo 4, né? Logo que falaram os sete trovões, ia eu escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Para nós, segredo, para João revelado. Vamos continuar, né? Versículo 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? Aqui fala que o Senhor levantou a mão direita. Lá em Daniel, fala que ele levantou a direita e a esquerda, as duas mãos. Ora, por que que lá levantou as duas mãos e que levantou uma só? É porque, obviamente, na outra mão o Senhor estava segurando o livro, tá? O livrinho, certo? Então, aonde nós sabemos isso? Olha o versículo 2: e tinha na mão um livrinho aberto. Então, o livrinho estava na mão, obviamente, na mão esquerda do Senhor, e a mão direita ele levantou para o céu. Lá em Daniel, você levantou as duas mãos, porque lá não aparece o livrinho, aqui aparece o livrinho, tá bom? Aí vamos continuar. É, E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo quanto neles existe. O que ele jurou? Dizendo: já não haverá demora. Se você olhar no original grego, a palavra demora, eu vou até abrir para vocês aqui, ó. Quer ver? Mostrar para vocês. Capítulo 10, no versículo 6, a palavra demora é tempo, tá? Tempo. Então, quando fala já não haverá demora, no grego é já não haverá tempo. Ou seja, não tem mais tempo, as coisas estão correndo, vão ser rápido aqui para frente. Tá? Assim, nesse momento que o senhor falou isso. Porque lembrando, quando o senhor falou isso aqui, é o capítulo 10, que é uma inserção entre a sexta trombeta e a sétima. Ou seja, está para começar a sétima trombeta. Ou seja, estamos no contexto apocalipse aqui, onde nós estamos falando aqui dessa mensagem, aqui está no meio da grande tribulação. Já passou-se 1 ano e meio da grande tribulação, só falta 2 anos. E as coisas em 2 anos vão ser muito rápidas nesses 2 anos. Lembre-se que o Senhor falou lá em Mateus 24, que se na grande tribulação os dias não fossem abreviados, ninguém suportaria, ninguém seria salvo. Lembra disso? Por isso, haverá só mais 2 anos, e esses 2 anos serão muito rápidos, tá? Muito rápidos. Se você quer entender por que já passou 1 ano e meio da grande tribulação, ouça a mensagem passada, lá eu expliquei para os irmãos, tá? Então vamos continuar. Versículo 7. Mas nos dias, preste atenção nessa palavrinha, mas nos dias, no plural, tá? Isso é muito interessante, muito rico. Ó, nos dias da voz do sétimo anjo. Quem é o sétimo anjo? O sétimo anjo é que toca a sétima trombeta, que só falta uma aqui, tá? No contexto de Apocalipse nós estamos falando, só falta a sétima trombeta. Porque a inserção do capítulo 10 é depois da sexta trombeta. Já foi tocada a sexta trombeta, lembra? As sextas trombetas são os 200 milhões de cavalos que são cavaleiros, tá?
Falta agora só a sétima e última trombeta. Ou seja, tá? E quem toca é o sétimo anjo, porque cada anjo toca uma trombeta. Então, são 7 trombetas. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta, que foi lá no capítulo 8, só recapitulando rápido com vocês, que foi o dano sobre a terça parte das florestas e relvas. Aí, o segundo anjo tocou a segunda trombeta, que foi o dano sobre a terça parte do mar das embarcações. O terceiro anjo tocou a terceira trombeta, que foi o dano sobre a terça parte das águas doces, rios e fontes de água doce. O quarto anjo tocou a quarta trombeta, que foi o dano sobre um terço dos exércitos celestiais, dos Sol, Lua e estrelas, né? Aí o quinto anjo tocou aquele trombeta, que são os gafanhotos endemoniados, né? Que atormenta os homens durante 5 meses. E o sexto anjo tocou a sexta trombeta, que foi os 200 milhões de cavalos que são cavaleiros, que matam um terço da humanidade. Então, aqui falta só o sétimo anjo tocar a sua trombeta, ou seja, a sétima trombeta. Então, quando fala aqui sétimo anjo, é a sétima trombeta, a última trombeta. O sétimo anjo é o último anjo a tocar a última trombeta, tá? Então, vamos ler. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, quando fala nos dias da voz do sétimo anjo, quer dizer que a sétima trombeta vai durar dias, tá? Dias. O trombetear, o bem, vai durar, não é um momento, não é segundos, é dias. Ele vai tocar durante dias, tá? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, tá? Então, quando fala segundo ele anunciou aos seus servos, a palavra servo no grego é a mesma palavra para escravo. Então, poderia traduzir o versículo assim: segundo ele anunciou aos seus escravos, quem são seus escravos? Vírgula. Aí vai falar, os profetas. Então, os profetas de Deus são os escravos de Deus, são os servos de Deus, não é? Então, amados irmãos, amadas irmãs, todo aquele que é um profeta de Deus, ele é um escravo de Deus, um servo de Deus. O que quer dizer isso? Ele não fala a sua própria palavra. Ele não pode fazer sua própria vontade. Ele fala o que o seu Senhor lhe disser. Ele faz o que o seu Senhor mandar. Ele obedece o que seu Senhor disse, não é? Então, quando o Senhor tocar a sétima e última, ou seja, assim, o anjo tocar a sétima e última trombeta, aí vai se cumprir finalmente o mistério de Deus, conforme ele já tinha anunciado lá no passado, né, para os seus profetas. Isso mostra, irmãos, eu vou explicar com detalhes esse versículo, só um pouquinho. Vamos com calma. Isso mostra que Apocalipse está ligando toda a Bíblia, é a conclusão de toda a Bíblia. Ou seja, tudo que os profetas falaram lá no Velho Testamento e no Novo também vai se cumprir aqui na sétima e última trombeta. Portanto, irmãos, nenhuma vírgula da palavra de Deus cai por terra. Nenhuma palavra deixará de ser cumprida. Todas as profecias terão seu cumprimento. E faltam poucas, na verdade. Faltam poucas, né? Na época de Daniel, nós falamos, falta, acho que, se eu não me engano, 2% só para se concluir das profecias da Bíblia. Depois, mais para frente, eu vou entrar nisso de novo, essa contagem para vocês, vou explicar para vocês de novo. Mas vamos lá. Então, falta muito pouco para se cumprir. E aí vai se cumprir o mistério de Deus. Vamos tentar entender isso, o mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse? Aqui que eu vou destrinchar com os irmãos o que ele quer dizer com isso, mistério de Deus, tá? Se nós olharmos, vamos entender então essa palavra mistério de Deus, que vai se cumprir. Se nós olharmos lá de Gênesis, no início da Bíblia, de Gênesis até Cristo, por exemplo, nós vamos pegar de Gênesis, vamos falar de forma mais clara, né? Gênesis começa com Adão. Se nós pegarmos Adão até Moisés, né? Como aparece lá em Êxodo, tudo que foi escrito de Adão a Moisés foi revelado. Não tem nada misterioso. Nada, tá? Se nós pegarmos de Moisés agora, paramos em Moisés, então vamos continuar de Moisés. Se pegar, por que parei em Moisés? Porque Moisés é a lei, tá? É quando Deus dá a lei. Então, desde a criação, em Adão, a raça criada,
até a raça, até a lei, que é Moisés, tudo foi revelado. Se pegarmos agora de Moisés, que é a lei, até o fim da lei, que é Cristo, Cristo veio e cumpriu toda a lei por nós, tudo foi revelado também. Porém, aí depois de Cristo nós temos, aí de Cristo nós temos até a volta do Senhor, né? A primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, que é ali no final da grande tribulação, a Bíblia chama, quer dizer, eu estou falando assim de forma genérica, tá? Essa parte, vamos na verdade, eu vou voltar um pouquinho, eu vou corrigir o que eu falei. Então, vamos lá, de Cristo até Cristo, de Adão a Moisés, Moisés até Cristo, tudo foi revelado. Vai me acompanhando aí, tá? Aí Cristo é o Novo Testamento, começa, né? Com o nascimento do Senhor, Cristo, a vida do Senhor, a sua morte e ressurreição. Quando o Senhor morre e ressuscita, inicia a era da igreja, tá? A era da graça. Aí vem a era, até na verdade, o nascimento do Senhor, na verdade, vamos voltar. Corrigindo mais uma vez. Aí, quando Cristo é encarnado, quando Deus torna-se um homem, vem Cristo, daí para frente, tudo começa a era do mistério. Tudo para ser misterioso, tá? E esse mistério vai durar até quando? Vai durar até a sétima trombeta. Quando toca a sétima trombeta, que vai ser o final da grande tribulação, tudo mais é mistério, tá? Se pegarmos daí para frente, pegarmos a volta do Senhor, o início do reino milenar, o reino milenar também não vai ter mistério nenhum, vai ser tudo revelado, tá? E pegarmos depois do reino milenar, que é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que vai durar toda a eternidade futura, também nada é misterioso, é revelado. Ou seja, de novo, de Adão a Moisés, Moisés a Cristo, tudo revelado de reino milenar, novo céu, nova terra, Jerusalém, eternidade futura, tudo revelado. Mas tem uma parte que não é revelada, que é mistério, que é desde a encarnação de Cristo até esse momento da sétima trombeta. Até aqui, tudo é mistério. Quer ver? Por isso que fala mistério de Deus. Mistério de Deus inclui todo esse período, da encarnação de Cristo até o final aqui da sétima trombeta, tá? Mas nesse momento que toca a sétima trombeta, todos esses mistérios então são revelados e concluídos, tá? Cumpre-se todo o mistério de Deus. Por que nós falamos da encarnação de Cristo até esse momento tudo é mistério? Vamos entender por quê? Vamos acompanhar, tá? Vamos entender. Vamos lá, 1 Timóteo, vamos ler os versículos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3,16 está falando da encarnação de Cristo. Começa quando Cristo se encarna. Quer ver? É um mistério. Sabe o que é um mistério? Como é que se explica Deus tornar-se um homem? Como é que pode Deus infinito conseguir tornar-se um homem finito? É um mistério, irmãos. E nasceu, né, da junção de Maria, da humanidade de Maria, com a divindade do Espírito Santo. Como é que é possível isso, irmãos? De uma virgem? É um mistério. Você explica? Não, é um mistério. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Fala assim: aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Deus, em Cristo Jesus, tornou-se um homem. Isso é um mistério, tá? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, escrito no mundo, recebido na glória. É um mistério, tá? Então aqui mostra a encarnação de Cristo, um mistério. Aí depois que Cristo se encarnou, o próprio Senhor Jesus era um mistério. Você andava, quando o Senhor estava andando nessa terra, as pessoas olhavam para o Senhor e não entendiam ele, era um mistério, porque tinha hora que olhavam para o Senhor e falavam assim, quer ver? Vou pegar para você porque ele era um tão misterioso. Porque olhavam para o Senhor e falavam assim, ué, ele parece um homem, ele é um homem como nós, ele sente sede, ele tem fome, ele teve pai e mãe. Olha, ele é um homem, ele jejua, ele chora, ele sente dor, não é? Então, olhavam ele e via assim, puxa, ele é um homem. Aí, de repente, tinha outros momentos que eu olhava para você e falava assim, ele não pode ser um homem, ele é Deus. Porque, olha, ele anda sobre as águas. Você já viu homem andar sobre as águas? Em teoria, o homem não anda sobre as águas, mas o Senhor andou. Aí ele fala assim, não, ele é Deus. Quando viu o Senhor ressuscitando um morto, que tinha 4 dias morto, fedido, que era já em decomposição, que era Lázaro,
Fala, não, ele é Deus. O homem não pode fazer isso. Quando você viu o Senhor curando cegos, né? Com cuspe, ou com a sua palavra, curando leprosos, né? Curando paralíticos, ressuscitando mortos, falava assim, não, o homem não faz isso, ele é Deus. Então ele era um misterioso, você não sabia. Ele é um homem ou ele é Deus? Ele é Deus ou ele é um homem? É um mistério, não é? Como ele pode ser homem ao mesmo tempo ser Deus ao mesmo tempo ser homem? Então, o próprio Senhor é um mistério. Quer ver? Colossenses, é o que a Bíblia diz. Colossenses, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 2. Olha só, quer ver? Colossenses capítulo 2, versículo 2, fala assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Cristo, o próprio Senhor Jesus, é o mistério de Deus, é o mistério, tá? Quer ver? Aí depois do Senhor Jesus, vem quem? A igreja. O Senhor morre, ressuscita e gera a igreja. A igreja também é um mistério. Ninguém entende a igreja. Você é misterioso. Eu sou misterioso, né? Agora, nesse momento, quando eu falo com vocês, eu sou misterioso. E vocês me ouvem também são misteriosos, né? A igreja, ela é um mistério, não é? Porque ao mesmo tempo, é homem, mas ao mesmo tempo tão cheio da divindade de Deus, da natureza de Cristo, né? Somos os mistérios também. Nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados a Ele. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, é um homem só, é o novo homem. É misterioso, não é? Quer ver? Efésios, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6. Fala assim: Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério. Que mistério, Paulo? Vou explicar. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lês, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, vírgula, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, agora eu vou explicar quem é esse mistério de Cristo. A saber que os gentios, somos nós, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, qual é o mistério de Deus? É a igreja. A igreja é um mistério. Ninguém consegue entender a igreja, é misteriosa demais. É tão simples, mas é tão misteriosa. Aí o Senhor Jesus falou do reino dos céus. O reino dos céus também é um mistério. Nós acabamos de ler lá Mateus 13, lembra? Mateus 13, versículo 11, as parábolas do reino dos céus. Mateus 13, 11. Li para os irmãos, tá? Olha só, Mateus 13, 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. O reino dos céus é um mistério para muitas pessoas. O próprio evangelho, o qual nós pregamos e que foi pregado para nós, também é um mistério. Efésios capítulo 6. Vamos ler lá. Versículo 19. Olha o que Paulo fala do evangelho. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. O evangelho é um mistério. É misterioso, né? Como é que alguém pregar alguém que morreu, mas ao mesmo tempo, 3 dias depois ressuscitou, está vivo e quer entrar para dentro de nós? Isso é misterioso demais. E o habitar interior de Cristo, Cristo agora, depois que nós cremos nesse evangelho, o Senhor entra para dentro de nós como Espírito. Isso também é misterioso. Cristo vem dentro de nós. Quer ver? Colossenses, capítulo 1, versículo 26 a 27. Olha só. Capítulo 1 de Colossenses 26 e 27. Fala: O mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo dentro de vós, em vós, a esperança da glória. Esse Cristo que está morando dentro de nós é um mistério. Como é que pode? Tá vendo? Um cristão é tão misterioso, sabe por quê? Porque um cristão tem duas pessoas vivendo nele. O não cristão só tem uma pessoa vivendo nele, que é ele próprio. Ele anda segundo sua própria vontade da carne, ele faz o que ele quiser.
O não cristão ele segue as inclinações da carne, do pensamento. Ele não tem conflito nenhum, de certa forma. Mas o cristão, ele é mais misterioso e complexo. Por quê? Porque agora não, ele são duas pessoas uma só. Somos nós, a nossa vontade e Cristo vivendo em nós com a vontade dele. E quando nós queremos fazer algo, esse Cristo dentro de nós fala assim: não faça isso. Aí gera um conflito. Por isso que às vezes um cristão passa por complexidades. Gera um conflito, a luta da carne, que somos nós somos puramente carne, né, vamos dizer assim, com o Espírito Santo no nosso espírito, e um guerreiro contra o outro. E gera uma luta interior do cristão. O cristão passa por luta interior. O não cristão não tem luta nenhuma, está rendido já à carne. O cristão, ele tem o habitat de Cristo interiormente lutando, vivendo a sua vida. A minha vida do Gustavo esbarrando em conflito com a vida de Cristo em mim. É um mistério. E aí, o Senhor ressuscitou, né? O Senhor ressuscitou, teve a ressurreição, né? E o Senhor também vai ressuscitar quando nós morrermos. Nós vamos morrer, aí quando o Senhor voltar, fala que vai ressuscitar. Se nós, quer dizer, dizendo assim, aqueles que cristãos estiverem mortos na volta do Senhor, o Senhor vai vir ressuscitá-los e vai nos transfigurar, nos dar um corpo glorificado, né? No fim dessa dispensação, né? A última dispensação. Ou seja, isso também é um mistério. O Senhor vir ressuscitar mortos e nos dar um novo corpo? Isso é misterioso demais. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Você não consegue explicar essas coisas, mano. É tudo muito misterioso. Maravilhoso, mas misterioso. Ó, fala assim: eis que vos digo um mistério. Mistério. Dois pontos. Está falando de um mistério. Eis que vos digo um mistério. Dois pontos. Nem todos dormiremos. Amém. Mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Essa trombeta que estamos falando aqui, ó. A sétima trombeta de Apocalipse 10. O sétimo anjo toca a sua trombeta, a última trombeta, nesse momento, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é um mistério. Mas que nesse momento toca de trombeta, o último mistério, o mistério de Deus é revelado. Então, entenderam, irmãos? Voltando para Apocalipse 10, quando fala aqui no versículo 7, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o último, da sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, que é a sétima, a última, cumpre-se-á então o mistério de Deus. Que mistério de Deus? Tudo isso nós falamos aqui. Desde a encarnação de Cristo até quando o Senhor ressuscita os mortos. Ou seja, é a cumprimento de todos esses mistérios, que está tudo incluso nessa palavra mistério de Deus. Então, o mistério de Deus inclui a encarnação de Cristo, o próprio Cristo, né? A igreja, o reino dos céus, o próprio evangelho que a igreja prega, né? Que foi nos pregado, o habitar de, aí Cristo como Espírito entrando dentro de nós, habitando dentro de nós, o viver de Cristo em nosso interior, o habitar de Cristo em nosso interior, e por fim, final dessa era, a ressurreição e a transfiguração dos santos. Então, isso aí é a era do mistério. E essa era do mistério se conclui nesse momento aqui. Entenderam? Tá? Aí quando fala assim, ó, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, que profetas foram esses que anunciaram essas coisas? Vários profetas, vamos dar um exemplo. Vamos pegar do Velho Testamento, quer ver? O que os profetas anunciaram? Né? Eles anunciaram justamente isso, a vinda do reino e do novo céu e nova terra. Quer ver? Isaías, aí vai cumprir o que eles profetizaram. Vamos pegar o profeta Isaías, né? Está dentro chamado dos profetas maiores, né? Porque é mais profetizado. Isaías é chamado de profetas maiores, né? Porque, junto com Jeremias, não porque eles eram grandes em caráter, nada disso, não. É porque a profecia deles era maior. Os livros de Isaías têm muitos capítulos de Jeremias também, tá? Profetizaram várias coisas. Então vamos lá. Isaías capítulo 2, versículo 4. Olha o que fala lá, Isaías 2, 4. Fala assim: ele julgará, que é uma profecia de Isaías, ó, que vai se cumprir lá em Apocalipse 10, nesse versículo, né?
Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Tô falando ele, o Senhor, né? Estas muitas nações converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras para podar. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Tá falando de quem aqui? Do reino milenar, tá? Então, Isaías profetizou da vinda do reino milenar. Vai se cumprir nesse momento da Apocalipse, está falando, né? Olha Isaías 11, versículo de 1 a 10, por exemplo. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, tá, irmãos? Mas se você ler, vamos pegar só. Vamos ler rápido, tá? Vamos lá. Isaías 11, fala assim: Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está falando do Senhor Jesus, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá, e decidirá ah, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Tá falando de quem aqui? Matará o perverso? O anticristo, na vinda dele, tá? Depois você lê Apocalipse 19 lá, daí vai bate certinho. Tá? Mas vamos continuar. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aí, versículo 6 em diante que está falando do reino milenar. Ó. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, vai deixar de ser carnívoro, vai ser vegetariano. A criança de peito brincará sob a toca da áspide é uma cobra, né? E o já desmamado meterá a mão na cobra do basilisco, também é um tipo de cobra. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória será morada. Falando do rei milenar. Isaías profetizou, vai se cumprir daí para frente na sétima trombeta. A sétima trombeta inclui o reino milenar, tá? A sétima trombeta, quando toca ali, vai incluir depois do final da sétima tormenta, o reino milenar, tá? É, outra profecia de Isaías, Isaías 66, versículo 22, também do reino milenar. Quer ver? Na verdade, não é nem do reino milenar, do novo céu e nova terra já. Quer ver? Ó? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Então aqui, Isaías já profetizou no seu último capítulo da profecia dele sobre o novo céu e nova terra, depois do rei milenar. Tá? Então, se você for lá em Apocalipse, isso vai acontecer. Apocalipse 11, por exemplo, versículo 15, olha o que vai acontecer. Ó. O sétimo anjo. Olha como é que acontece tudo na sétima trombeta. Ó, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, estou em Apocalipse 11, 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. O que é isso? É o reino milenar, tá? Depois vai vir o novo céu e nova terra. Quer ver o novo céu e nova terra? Apocalipse 21, versículo de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Tá vendo, irmãos? Então, os profetas anunciaram tudo isso. Então vai se cumprir quando? Cumpre. Ali, vamos para o Apocalipse 10 para entenderem. Apocalipse 10, versículo 7. Fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a última trombeta, cumpra-se-á então o mistério de Deus.
cumpre o período de mistério e vai cumprir não só o mistério, mas segundo ele anunciou os seus servos profetas, mas também vai se cumprir o reino milenar e o novo céu e a nova terra. Tá bom, irmãos? Entenderam esse versículo? Tá? Aí vamos continuar. Agora que é a parte da experiência de João. Falei para vocês, metade do capítulo praticamente fala da volta do Senhor, do anjo forte descendo, e a segunda metade do capítulo 10 de Apocalipse fala da experiência de João. Deve ser a nossa experiência. Vamos ver. Versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai, falando de novo comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar, sobre a terra. Ou seja, o livrinho está na mão do Senhor. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, antes de dar o livrinho para João, olha o que o Senhor falou para ele. Toma-o e devora-o. Presta atenção, irmãos, por favor. A palavra aqui não é toma-o e coma ele. É toma-o e devora ele. É muito mais forte que comer. É comer com desespero. É comer assim com extrema alegria. É comer com muita fome. É devorar. Certo? É diferente de falar assim, eu fui, almocei, eu comi a comida do almoço. Aí é uma coisa. Outra fala assim, eu cheguei e devorei a comida do almoço. Você estava morrendo de fome. Comendo com muita vontade de comer. Então, antes do senhor entregar o livro para João, ele falou assim, tá bom, você quer o livro, João? Toma, vou te dar ele. Mas, quando você pegar esse livro, não é para você pegar esse livro e encher a sua cabeça de conhecimento, não. É para você devorar ele. Tem que tornar parte do seu ser. Vamos continuar. Devora-o. Certamente, preste atenção na palavra que você falou. Certamente, não há sombra de dúvida. É certo isso. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Vamos continuar. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Eu comi ele, devorei com muita vontade. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Irmãos, que experiência João tem para nos ensinar aqui. Que tremendo isso. Para mim, é um dos versículos mais tremendos, ou um dos mais tremendos de Apocalipse. Tanto é tremendo isso. Só terminar aqui. Aí, quando depois que ele comeu, que na boca foi mel e no estômago foi amargo, olha o que o Senhor falou para ele. Depois disso, é que o Senhor falou isso para ele. Ó, versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, para que João pudesse profetizar ainda, tá? É necessário que primeiro João tivesse a experiência de devorar o livro na boca ser mel, no estômago ser amargo. Depois dessa experiência é que ele podia então estar qualificado para profetizar. Falar por Deus. Deixa eu explicar o versículo 1, depois eu volto para o 10. O que é que essa voz no plural, que não sabemos quem são essas vozes precisamente, né? Então me disseram, é plural, né? Eles disseram para João, né? Eu imagino que esses aqui, isso aí é opinião minha, né? Sejam os sete anjos ali, os sete trovões, né? Não sei. Mas vai estar no plural. Mas o que importa é o que falou. Fala assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que estava querendo dizer para João com isso? Quer dizer o seguinte: olha, João, você recebeu a profecia, profetizou desde o capítulo 1 de Apocalipse até agora, o capítulo 10. Ou seja, João havia profetizado, segundo Deus havia falado para ele, desde o capítulo 1 até o capítulo 10. Agora, o Senhor está falando que é necessário que ele volta a profetizar novamente, tá? A respeito de muitas nações, povos, línguas e reis. Ou seja, a respeito de... O que é povos, nações, línguas e reis? A toda a humanidade, tá? Ele precisa profetizar para toda a humanidade de novo.
E o que está querendo dizer Apocalipse com isso? Aqui é uma divisão do livro de Apocalipse natural que o Senhor, natural assim, do próprio livro que o Senhor está nos explicando. A partir do capítulo 11 em diante, João vai profetizar de novo, ou seja, vai repetir tudo que foi falado novamente, porém com detalhes, tá? É por isso que eu vinha dizendo para os irmãos que Apocalipse ele vai do capítulo 1 até o capítulo 11, basicamente, dizendo assim, é, é profetizar tudo, mas de uma maneira sem muitos detalhes. A partir do capítulo 12 em diante, João volta a profetizar tudo de novo, porém só os eventos mais importantes e com detalhes imensos e maravilhosos, detalhes impressionantes, tá? Por isso que Apocalipse tem essa volta novamente. E aqui, onde nós entendemos isso, por causa desse versículo. Está dizendo para João assim, João, você vai profetizar tudo de novo. Profetize de novo, né? Essa aqui ainda profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E vocês vão perceber isso quando chega do capítulo 12, até do 11, por que a gente fala do 11 mesmo, tá? Porque a sétima trombeta, que é o versículo 15 do capítulo 11, até para frente é uma volta tudo de novo, mas com os principais detalhes, tá bom? Vocês vão perceber isso quando nós estivermos entrando, basicamente nos 12 em diante, vão ver os principais detalhes sendo bem definidos agora, tá? Então João precisava de novo. Isso aqui é semelhante a Daniel também. Aconteceu a mesma coisa com Daniel. Vou explicar para vocês, por exemplo, né? Como Daniel e Apocalipse andam juntos. Por exemplo, Daniel, no capítulo 2 de Daniel, Daniel já recebeu a interpretação da visão do sonho de Nabucodonosor. Naquele sonho de Nabucodonosor, ele viu a grande estátua, né? E todos os reinos do mundo, distingue todos os reinos do mundo naquela estátua. Por exemplo, a cabeça era o Império Babilônico, o peito de prata era o Império do Medo-Persa, um lado Medo, um peito com o braço Medo, outro lado do peito com outro braço Persa, né? O lombo, tá? Era de bronze, né? Que representava o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande. E as pernas de ferro, duas pernas, era o Império Romano, que em determinado momento se dividiu em dois. O Império Romano do Ocidente, que era uma perna, e o Império Romano do Oriente, que era outra perna. E os pés, metade de bronze, perdão, metade de ferro, metade de barro, era a continuação do Império Romano, ali na Europa, principalmente com os 10 dedos, né, 5 dedos de um pé, 5 dedos no outro, mas que tinha mistura do ferro, que nações autoritárias dentro da Europa, continuando o Império Romano, mas também com nações democráticas, que é o barro. O barro é frágil, a democracia é frágil, qualquer um pode tomar ela, né? Não é tão forte assim. E depois vinha uma pedra cortada não de mãos humanas, né? Vinha do céu e destruía os pés e acaba destruindo toda essa estátua e crescia, virava grande montanha e tomava toda a terra, que é o Senhor Jesus, né? Ele morreu, ressuscitou, né? Depois ele vai vir na segunda vinda dele, vai destruir todo o governo humano, que essa estátua mostra todos os governos humanos, e vai estabelecer o reino milenar, vai crescendo, crescendo, depois torna-se a Nova Jerusalém, né? Uma grande montanha que envolve toda a Terra. Então, isso Daniel já tinha visto, mas de maneira bem. Que a interpretação que ele recebeu do sonho de Nabucodonosor, ele viu tudo isso, mas de forma sucinta, tá? Quando chega, isso no capítulo 2 de Daniel, quando chega no capítulo 7 de Daniel em diante, ele volta tudo isso novamente, Daniel, só que agora de maneira bem detalhada, tá? Não mais sucinta, não mais resumida, mas bem detalhada, bem explicando. A visão no capítulo 7 dos quatro animais é a mesma visão de Apocalipse de Daniel 2, da grande estátua. E o capítulo 8 também é a mesma coisa, que é a visão do bode com o bode brigando com o carneiro, né? Detalhando a visão que ele teve, né? Que era o Império Medo-Persa, o Império Persa lutando com o Império de Alexandre o Grande, grego-macedônico, né? Então, é detalhado e envolvendo o anticristo que vai vir, né? E aí o capítulo 9, os detalhes mais impressionantes, capítulo 10, 11 e 12 também. Então, tudo isso é o mesmo princípio igual ao de Daniel. Veio novamente, viu a primeira vez, e depois volta profetizando de novo com detalhes o que viu a primeira vez. Tá bom, irmãos? É o mesmo princípio aqui, tá? Agora, vamos voltar um pouquinho. Expliquei o versículo 11. Eu quero voltar agora no versículo 9 e 10 da experiência de João. Isso é muito rico para nós.
Daria para dar uma mensagem sobre isso inteiro, irmão, mas eu quero falar de forma bem sucinta também por causa do nosso tempo. Mas, irmãos, a experiência de João, se nós vemos a experiência de João, de um profeta, né, que viveu tudo isso, é muito semelhante, também não é igual, não é igual, mas é semelhante ao que Jeremias e Ezequiel passaram também. Não é exatamente igual, mas é muito semelhante, porque é a experiência. Aqui, João não está repetindo o que Ezequiel aconteceu com Ezequiel ou com Jeremias. Ele teve a sua própria experiência disso. Não está repetindo de forma literária, bonitinho, vou escrever igualzinho, o que aconteceu com Ezequiel. Não. Ele estava tendo a experiência real disso de forma muito profunda com ele mesmo. Vamos ver o que aconteceu com Jeremias e com Ezequiel, para nós entenderem? Vamos para Jeremias, capítulo 15. O que o Senhor falou para Jeremias? Que era um dos profetas maiores também, né? Então, Jeremias 15, versículo 16. Eu falo assim para ele. Achadas, olha o que Ezequiel, perdão, Jeremias falou, né? Aqui é o Senhor, Jeremias falando para o Senhor, né? Achadas suas palavras, logo as comi. Ele comeu a palavra. Quando Jeremias ouviu as palavras do Senhor, ele comeu as palavras. João não comeu, João devorou. Mas vamos lá. Logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Então, para Jeremias, as palavras foram gozo e alegria para o coração. Mas não foi amargo no estômago de Jeremias, foi só doce na boca, no coração. Ora Ezequiel agora. Ezequiel capítulo 2. No versículo 8, no capítulo 2 de Ezequiel. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas, não tornes rebelde, né? Como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, que era o que ele ia profetizar. Estendendo diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Agora pula para o capítulo 3, do versículo 1 em diante. Vamos continuar. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e fala e vai e fala à casa de Israel. Tá vendo? Ezequiel e Jeremias e João só podiam falar para as pessoas aquilo que eles comeram. Depois que você come, é que você fala. Comer quer dizer ter uma experiência profunda. Não é só entender, é comer. Eu vou explicar um pouquinho mais. Vamos continuar aqui. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: Filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Mas cadê o amargo? Tá vendo como não é exatamente igual à de João? João tem uma experiência mais profunda, a experiência do amargo. Vamos explicar isso melhor agora, né? É, Ou seja, o que é a questão do seu amargo aqui? Sabe, irmãos, todos nós devemos ter essa experiência diante do Senhor. Toda vez que nós falamos da palavra do Senhor, como nós estamos falando em Apocalipse aqui, por exemplo, né, falar é muito bom, não é? Falar a palavra do Senhor é doce como mel, não é? Nós temos que comer mais, cada vez mais, não é? Até o Salmo 119 fala isso. Quer ver? Vamos ler lá? Salmo 119, versículo 3. Fala assim, quer ver? 119, versículo 103, perdão, Salmo 119, versículo 103. Fala assim, ó. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. É, as suas palavras na boca, elas são muito doces, não é? Como mel na minha boca.
Não é isso, irmãos? É, até mesmo se nós pegarmos o Salmo 19, versículo 10, fala assim: são mais, igual o Salmo 19, versículo 10, são mais desejáveis, né? As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor na nossa boca, ela é muito doce, ela é doce demais. Porém, irmãos, nós precisamos ter a experiência de digerir a palavra. Enquanto algo está na nossa boca, ainda não é parte do nosso ser. Quando nós engolimos aquilo, devoramos aquilo, ela entra para dentro do nosso ser, aí que ela passa, quando entra no nosso estômago, assim não é a comida, quando ela cai no nosso estômago, ela é quebrada e ela é absorvida, e aquilo que nós comemos passa a ser parte das nossas células. Todo carboidrato, vitaminas, proteínas, tudo que vem pela comida, água, passa a fazer parte das nossas células, passa a ser o nosso ser. Nós somos o que nós comemos. Enquanto nós não cair para o nosso estômago, não torna-se parte do nosso ser. Quando João disse que na boca era mel, é porque é doce a palavra do Senhor. Mas quando caiu no estômago, virou amargo. Por quê? Porque virou a parte da experiência dele. E ele estava, para ele, por que que João foi um pouco diferente de Jeremias e de Ezequiel? Jeremias e Ezequiel não falam de amargo, do amargoso, só do mel. O que que João fala? Porque o que João está profetizando aqui em Apocalipse tem muita coisa pesada demais, não é, irmãos? Aqui está profetizando de coisas terríveis que vão acontecer, que nunca aconteceram antes, nem vão acontecer de novo, que é a grande tribulação. Essas coisas todas, né? Apocalipse, né, o que vai acontecer, o Senhor vindo como juiz, isso duro, é amargo. Mas isso mostra que deve ser assim nossa experiência. Compartilhar a palavra, falar da palavra é muito bom. E temos que fazer isso. É muito bom. Mas temos que ter a experiência da digestão espiritual. Precisa ir lá no fundo do nosso ser, precisa tornar-se a nossa experiência. E na nossa experiência, a palavra do Senhor, ela torna-se amarga. Mas é isso que mostra que ela está tornando-se parte do nosso ser. Quando nós praticamos a palavra, é quando ela completa o seu ciclo em nós. A palavra ela entra para a nossa boca espiritual, mas essa torna-se nossa. Porque tem muitos que falam assim: ah, ganhei o que foi falado, ganhei esse princípio. Ganhou não, não ganhou. Porque nós podemos dizer só que algo é nosso, eu ganhei isso para minha vida. Nós só podemos dizer realmente, verdadeiramente que é nosso, depois que a palavra sai do ciclo da nossa boca espiritual e vai para o nosso estômago espiritual, quando ela é digerida na nossa experiência e vira parte do nosso ser, torna-se a nossa realidade, nossa verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela nos torna santos. Ela é nossa aí, porque aí ela faz parte do nosso ser. Então você fala assim: ah, comeu a comida na boca. Ah, a comida é minha agora. Não, você não engolir, não é sua, não. Tem que engolir. Tem que ser digerida. Quando você engole, digere, aí que ela é sua, que ela é quebrada e vira o seu ser. É isso que é a experiência, o ciclo da palavra no nosso ser. Ela entra no nosso ser e ela passa a ser a nossa vida e passa a praticar o que nós estamos ouvindo. Só que nessa parte da prática é amargoso. Agora a pergunta é: deixa eu te fazer uma pergunta para uma experiência sua. Vamos falar de comida física, tá? Quando você come uma coisa que é muito doce, maravilhoso, prazeroso, depois você engole, depois bate aquela dor no estômago. Fala, isso, a comida não me fez bem, não. É assim que a gente fala? A pergunta é: você volta a comer novamente a mesma comida? Você tem coragem de comer a mesma comida? A maioria faz assim: não, não vou comer de novo mais, não, porque pegou pesado no meu estômago. Não é assim que nós somos na comida física? E espiritualmente? Comemos a palavra doce. Quando ela vem na nossa experiência, é amargo, há sofrimento, a cruz, a experiência. A pergunta é: nós vamos insistir e persistir ou nós vamos abandonar o Senhor e a sua palavra? Quando vier os primeiros sofrimentos da experiência com o Senhor, nós desistimos, abandonamos a carreira cristã,
Ou nós prosseguimos e falamos, Senhor, eu preciso disso. Precisa ser a minha vida. Porque se você olhar, todos os apóstolos e servos de Deus fizeram isso. Começaram a comer a palavra, quando virou a experiência deles, ele foi muito sofrimento. Olha a vida de Paulo. Mas eles persistiam, cada vez comer mais, experienciar mais. Porque eles precisavam daquele remédio amargo. Porque o amargoso você sabe que tem um conceito, né, na medicina que as coisas amargas que fazem digerir melhor. Não é verdade? Chá de boldo melhora a digestão, não é? Na mesma experiência, quando a palavra de Deus vira amargosa para nós, é nesse ponto que ela está sendo realmente digerida pelo nosso ser espiritual, tornando-se nosso ser. E quando ela é digerida, aí depois disso é que nós podemos ouvir o Senhor falando conosco assim: vai e fala. É necessário, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitas nações, povos e línguas e reis. Nações, povos, nações, línguas e reis. Ou seja, depois do que a palavra torna uma experiência é que nós devemos falar. Ah, irmão Gustavo, quer dizer então que eu não posso falar do que eu vivi? Aliás, o que eu não vivi ainda? Não é que nós não podemos falar, sabe, irmão? Porque senão nós não falaremos nada de Apocalipse aqui para os irmãos. Podemos até falar, mas nosso falar realmente só tem peso. Realmente, irmãos, se nós tivermos pelo menos com o coração de viver aquilo, buscando viver aquilo, não é só falando daquilo, querendo, desejando ardentemente devorar a palavra do Senhor. É verdade que a palavra do Senhor ela é muito mais elevada que a nossa experiência, então ela vem bem na nossa frente. A experiência vem na frente, né? Ou seja, primeiro a gente conhece a palavra, ou seja, você come ela com a boca, né? É conhecer a palavra. Eu posso até falar sobre isso, estou conhecendo a palavra, tudo não tem problema. Contando que eu tenho o desejo de engolir isso, de digerir isso, de ser amargo no meu estômago. Aí sim, eu posso então profetizar e falar sobre isso. Mesmo que não tenha vivido isso ainda, mas eu tenho um desejo, estou no caminho, porque sempre a palavra vai ser mais elevada do que a nossa vida. O que não pode é, irmãos, nós falamos da palavra, não temos nenhum desejo de vivê-la. Isso não tem valor nenhum. E essa foi a experiência de João. Isso realmente corresponde exatamente. Estou terminando, tá, irmãos? Isso corresponde exatamente com o que Apocalipse 1 fala. Quer ver, ó? Exatamente, ó. Olha o primeiro profetizar de João. Aqui, em Apocalipse 10, está falando que vai profetizar novamente, que é do capítulo 11 em diante. Mais especificamente do final do 11 em diante, né? E mais especificamente do 12 em diante, né? Porém, a primeira parte de Apocalipse, João também já profetizou. Olha o que fala aqui, no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quando mostrou para João, notificou para João, João, está notificado, isso vai acontecer. É notificado. O que o João faz? Aí o que o João faz? O qual atestou a palavra de atestar, quer dizer que ele comeu e engoliu, digeriu, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele atestou e falou assim: eu quero viver isso. Ó, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está fim. Quando fala de ler e de ouvir, é na boca, é doce. Quando fala de guardar, aí já é no estômago espiritual, é tornar-se nosso ser. João está vivendo isso. É a primeira parte que ele da profecia. Aí ele viveu tudo isso. Aí foi até o capítulo 10. Quando chega no capítulo 10, ele toma o livro, o restinho do livro que tinha, ele toma e come. O que é esse restinho? É o finalzinho de Apocalipse. É a última metade de Apocalipse. Por isso que já está no livrinho. Por isso já não chama livro, chama livrinho, porque está reduzido já. Aí, quando ele termina de falar, ele começa, no capítulo 11, 12, ele começa a profetizar de novo. Quando chega lá no final do Apocalipse, ele fala de novo as mesmas palavras do início do livro. Ou seja, dizendo que ele comeu e ele digeriu tudo isso novamente. Quer ver? Olha lá. Apocalipse 22, versículo 6. Olha o que ele fala. Disse-me ainda, do último capítulo de Apocalipse, finalzinho. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, olha que lindo, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Igualzinho está falando no capítulo 1 de Apocalipse.
Ó, olha que interessante. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Igualzinho lá no início do livro. A única diferença é que lá no livro de início fala: bem-aventurado aquele que lê e ouve. Não é? Vou ler lá para vocês. É capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem e ouvem e guardam. Aqui só fala, no capítulo 22, fala: bem-aventurados aqueles que guardam. Por que já não fala lê e ouve? Porque João já leu tudo, João já ouviu tudo, João já guardou tudo. Está no final do livro, já leu, já ouviu tudo. Agora é questão só de digerir, guardar. Por isso já não tem mais ler e ouvir, tem só guardar. Irmãos, esse guardar nos transforma a nossa vida. Aí, olha o que ele fala no versículo 8. Aí, quando ele acaba de ouvir o Senhor falando isso para ele, né? Eis que vem sem demora, que eu sei palavras do Senhor. Jesus fala: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha o que João fala. Aí ele vai testificar, ó. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Aí foi o erro de João. Mas, quando ele fala assim, eu, João, sou quem ouvi e ouvi essas coisas, ele está falando o seguinte: a primeira pessoa que deve ouvir e ver Apocalipse e praticar sou eu, João. Porque eu fui o primeiro a ouvir e ver isso. Depois que eu ouvi e vi, eu vou profetizar e falar para vocês. Mas eu ouvi e vi todo o livro de Apocalipse. Você está dizendo isso. É o mesmo princípio, irmãos. Lá no capítulo 1, ele fala assim, no versículo 1, ele fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vai acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João. Está falando assim: você, João, primeiro é que você ouviu e viu, você deve guardar. Aí ele começa falando, ó, no versículo 9, ó, versículo 4, João às 7 igrejas. Aí começa a falar tudo que ele viu. Versículo 9. Esse é o versículo 4. João às 7 igrejas. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso. Ele deixa bem claro. Quem é que deve ser o primeiro a ouvir, a ler, ouvir e guardar? Ele fala, eu, João! E quem deve ser o primeiro a tocar a palavra do Senhor antes de compartilhar com os irmãos? Eu, Gustavo! Quem deve primeiro a digerir a palavra? Eu, Gustavo! Quem deve sofrer primeiro e praticar a palavra? Eu, Gustavo! Quem guarda primeiro? Eu, Gustavo! Porque fui eu que vi, fui eu que ouvi. Então eu preciso ser o primeiro a falar e a viver isso, a guardar isso. Esse é o princípio. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, não é? E possamos ter essa experiência do doce na boca e o amargo no estômago. Mas é isso que faz nos falar pelo Senhor. Jesus é o Senhor.